Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 24 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 20 de Kislev, do ano 5782. Estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Hafetz Chaim, sobre Shemirat Halashon, ou seja, guardar a língua. Dentro desses preceitos, normas, leis, conselhos, admoestações, exortações, queira o nome que você possa dar ou entender melhor, mas Shemirat Halashon, guardar a língua, é de fato princípios em que, baseados na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o nosso Rabino Hafetz Chaim, ele traz para nós esses ensinamentos para que nós possamos aprimorar o nosso modo de falar. Porque se nós aprendermos corretamente, baseado na vontade divina, nos seus mandamentos, nós estaremos cada vez mais modificando o nosso estilo de falar, o nosso estilo de dizer sobre esta ou aquela pessoa de forma negativa ou positiva. A reação, decisão, análise é de cada um. Os conselhos são para todos, mas a decisão é pessoal. E por isso nós temos a nossa alma divina e nós temos a nossa alma animal. Esta briga que está no nosso interior, que normalmente se fala, é uma briga entre o bem e o mal, entre luz e escuridão. Ou seja, a nossa alma divina, ela quer cada vez mais fazer com que nós estejamos brilhando com a luz divina, a presença de Deus nas nossas vidas. E a nossa alma animal, que é o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, ela cada vez mais quer nos puxar para baixo, para que nós venhamos cada vez mais adentrarmos nas profundezas da escuridão. Mas a grande tarefa que os nossos sábios falam da nossa alma divina é cada vez mais puxar-nos para cima, elevar-nos diante da luz de Hashem, a luz dos seus olhos, a luz da sua palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, como queira, e fazer com que mais e mais possamos nos elevar e não nos afundarmos. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele disse: tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Esta é uma das tarefas essenciais da nossa alma divina, fazer a nossa alma animal brilhar. Por isso é importante nós estarmos fortalecendo a nossa alma divina para que ela tenha forças cada vez mais para fazer com que a nossa alma animal, a escuridão que há em nós, venha brilhar. E isso é possível se nós tivermos a simplicidade, a humildade de crer, confiar em Deus e na sua palavra, nos seus mandamentos. E aí então nós vamos certamente nos elevarmos a níveis superiores espiritualmente falando, e isso daí vai fazendo com que a nossa alma animal venha brilhar com a nossa alma divina. Dentro desse aspecto, né, o nosso Rav Hafetz Chaim, ele nos fala sobre um elo de ligação dizendo: Deus ordena explicitamente, lembrando que o povo israelita, o povo judeu, é o exemplo para as nações. Deus ordena explicitamente ao seu povo que se amem mutuamente, que cultivem em si próprios um laço de amor por inteiro. A exigência é tão fundamental que Ele, o Eterno, condiciona o seu próprio amor a esse laço. Hashem, o Eterno, preocupa-se não somente com a força, ou a forma, melhor dizendo, pela qual o povo judeu o serve, mas também
sobre como eles se ajudam e apoiam mutuamente. De fato, um judeu não pode considerar-se um verdadeiro servo de Deus se ao mesmo tempo não tiver amor pelas pessoas. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos aí a palavra do nosso rabino Hafetz Chaim sobre o elo de ligação. Ou seja, nós só podemos ter um elo de ligação com Deus se nós de fato aprendermos a servir a Deus através do amor ao próximo. Se nós não tivermos o amor ao próximo, você pode ser religioso da forma que você quiser, mas você não tem laços com Deus. Você não tem nenhum elo de ligação com Deus. Porque o ser humano, ele é a obra-prima de Deus. Somente o ser humano é que foi, de fato, criado à imagem e semelhança de Deus. E nada mais. Todas as outras coisas não têm a imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. Então, quando de fato nós vivenciamos o mandamento divino, ame o teu próximo como a ti mesmo, como está escrito no livro de Levítico, que faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se nós estivermos vivendo esta realidade, esta verdade, este mandamento, então, de fato, nós temos um elo de ligação com Deus. Somos, de fato, servos de Deus. Por quê? Porque nós amamos o próximo. Então, que, de fato, esse elo de ligação seja cada vez mais forte na nossa vida e no nosso dia a dia, ok? A lição que o nosso rabino Hafetz Chaim traz para nós hoje tem como título O Destino do Perseguidor. E diz assim, a Bíblia nos fala em Eclesiastes capítulo 3, verso 15, Deus sempre procura os perseguidores. Então isso é um grande alerta para aqueles que gostam de perseguir pessoas. Para aqueles que gostam de forma perversa oprimir as pessoas. Deus sempre procura os perseguidores. O Midrash, ele comenta sobre Vaikra Rabá 27:5, dizendo, o Rabi Yossi ben Nehurai disse, Deus, bendito seja ele, sempre exige uma retribuição dos perseguidores pelo sangue dos perseguidos. Ou seja, o sangue inocente das vítimas, elas sempre serão requeridas dos seus perseguidores. E isso é Deus na parada, é Deus na ação. Então, os perseguidores, eles gostam de perseguir e oprimir e fazer mal, né, ao próximo. Então, é bom você aprender rapidamente que Deus está entre você e os perseguidos, entre você e as vítimas, e com Deus não se brinca. O Rabi Eleazar disse, em nome do Rabi Yossi ben Zimirá, assim também ocorre com as oferendas do templo. Deus disse, o boi é perseguido pelo leão, a cabra pelo leopardo, a ovelha pelo lobo. Não tragas oferenda dos perseguidores, somente dos perseguidos. Então, quando nós temos aí, né, o exemplo claro no templo sagrado, entre a questão, as oferendas de o boi, a cabra, a ovelha, então Deus, ele sempre requereu a oferenda desses tipos de animais. Mas ele jamais aceitou oferendas que tenham ligação com os perseguidores. No caso específico, o leão, o leopardo e o lobo, que representam também as pessoas que gostam de perseguir os outros. Isso significa que o sangue dos perseguidos, o sangue das vítimas, sempre será requerido dos perseguidores, daqueles que oprimem.
e Deus é que vai cobrar. Devemos evitar de assistir a uma briga para que Hashem não nos culpe pela dor causada à outra parte. Em vez de antecipar a glória da vitória quando o seu lado sai vitorioso, deixe-o ver a vergonha e a punição que podem ser o seu quinhão, né? Então, quando alguém ele se envolve na briga de pessoas, normalmente ele acaba assumindo um lado dessa briga. E quando ele assume um lado da briga, ele antecipa a glória da vitória daquela pessoa pela qual ele está torcendo em favor dela. Só que aí o conselho é: deixe-o ver a vergonha e a punição que podem ser o seu quinhão. A vitória dentro de uma disputa, dentro de uma briga, ela nunca é de fato uma vitória, mas ela contém de fato vergonha e punição. Porque evitar disputas, evitar brigas é a melhor coisa, e este é o conselho de Deus. Por isso, dentro de uma disputa, uma briga e coisas semelhantes, etc., né? Então, significa que aquele, a princípio, parece que levou vantagem, ganhou a briga, a disputa, a vitória. Na realidade, o quinhão dele é vergonha e punição. Porque não há honra em disputas, em rixa, em brigas. Aquele que escrupulosamente evita as disputas é verdadeiramente honrado pelos outros. Então, o que as Escrituras ela incentiva é que as pessoas evitem as disputas, as brigas, as rixas, porque está escrito em Provérbios capítulo 20, verso 3, o seguinte: é honra para um homem abster-se de brigas. Está escrito, Provérbios capítulo 20, verso 3. É honra para um homem abster-se de brigas. Então ainda diz o Midrash, que comenta Yalkut HaMechiri, sobre Provérbios capítulo 26, verso 14, dizendo: se a dignidade pessoal exige que nos abstenhamos de envolver-nos em disputas pessoais, então certamente ela exige que evitemos nos intrometer na briga dos outros. Sobre aqueles que seguem o caminho oposto, né? Ou seja, a dignidade de uma pessoa exige que ela se abstenha de se envolver em disputas, brigas, rixas, certo? E aquele que segue o caminho oposto, ou seja, aquele que gosta de ver uma briga, sempre procura um lado da briga para torcer a favor, contra o outro, aquele que gosta de ver uma briga para se intrometer e acaba se envolvendo na briga, etc. e tal, né? Então, Provérbios capítulo 26, verso 17 diz assim: como alguém que puxa as orelhas de um cachorro, assim é aquele que está passando e entra numa briga alheia. Vai levar um senhor de um puxão de orelha. Então, o que nós precisamos ter em mente aqui, amados, é que Deus honra aqueles que evitam brigas, disputas e rixas. Aqueles que se afastam destas coisas. Porque o resultado, ele sempre não é agradável. Quantas pessoas que se envolveram em brigas alheias, querendo separar e acabaram sendo mortos? Quantos que perderam a sua vida por envolver-se em brigas alheias? Você sabe disso, você sabe de vários casos nesse sentido. É uma realidade. Então, aqueles que se afastam de brigas, disputas e rixas, ele é honrado. Porque o resultado nunca é bom. Para ninguém, nunca é bom.
Então, dentro desse escopo aqui, né, o destino do perseguidor nos mostra bem claro que Deus sempre procura os perseguidores. Então, aqueles que gostam de uma boa briga, como diz o ditado, aqueles que gostam de uma boa rixa, né, e faz de tudo, né, como diz aquele velho ditado, né, não procuro briga, mas quando eu entro, eu dou o mundo e o fundo para não sair mais dela, né? Então, essa é uma questão totalmente de tolos, é uma verdadeira tolice, né? A questão é não entrar na briga, evitar a briga, as rixas e ir mais longe possível, porque o resultado sempre é desagradável e muitas vezes é uma tragédia anunciada. Então, aqueles que gostam de uma boa briga e perseguem uma boa briga, uma boa disputa, uma boa rixa, né? Tudo dentro de um campo negativo, não se esqueça, Deus procura essas pessoas rixosas que gostam de perseguir uma boa briga e procura sempre alguém para fazer uma disputa. Então, né, que nós possamos aprender estas questões e que nós possamos ter a sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, para que o momento adequado para poder falar com essa ou aquela pessoa é depois que acaba a briga deles. E aí você, no particular, em contato separado, tanto com um como com o outro, você pode aconselhar a pessoa a ter uma conduta honrosa. Se ela te ouvir, Baruch Hashem, bendito seja Deus. Se ela não te ouvir, ela vai seguir o caminho dela e você segue o seu. Então, que nós possamos realmente, em vez de sermos perseguidos, né, vamos assim dizer, pelo Eterno, para nos alcançar e mostrar a nossa culpa como perseguidores de disputas e rixas, que realmente nós possamos ser encontrados pelo Eterno, para que nós sejamos honrados. Por quê? Porque nós, além de não gostarmos de uma boa disputa, rixa, briga, nós nos afastamos o máximo possível dela. Analise a sua vida e veja quantas vezes você se envolveu em brigas e qual foi a vantagem que você levou. Quantas vezes que você se envolveu em briga para separar aqueles que estavam brigando, os briguentos, né? E qual foi o resultado disso? Então, analise também quantos que se envolveram para separar as disputas e não estão vivos para contar a história. Honroso é evitar brigas, disputas e rixas. Que saibamos levar a nossa vida aos olhos do Eterno, aos olhos da sua palavra, dos seus mandamentos, para que sejamos agraciados pelo favor de Deus, com a sua bênção, com o seu shalom. Até amanhã. Shalom, shalom.